A Bíblia diz: existe sabedoria em ouvir os seus pais. Então, por mais que a maior parte dos jovens que aqui estão já tenham saído de casa, ouça, considere, pense, reflita sobre as ponderações feitas pelas pessoas mais velhas. Quando nós tivemos eleições para a diretoria aqui no ano passado, e alguém indicou o nome de Léo, eu lembro que Léo falou assim: eu gostaria de dar oportunidade para aquelas pessoas que são mais experientes, que podem ajudar Davi com a experiência de vida que ele já tem. É isso aqui. Quando nós formos tomar decisões, é sábio ouvir aquelas pessoas mais experimentadas. Paulo continua, versos 7 e 8. Ele diz que a tua conduta seja exemplar em tudo. Na doutrina, mostra integridade, sobriedade, linguagem sadia e irrepreensível, para que todo adversário seja envergonhado, não tendo como nos criticar. Gente, muita coisa poderia ser dita sobre esses dois versos aqui, muita coisa. Dá para eu pregar umas 2 ou 3 mensagens só nesse verso aqui. Mas o que eu quero destacar para cada um de nós hoje de manhã aqui é a seguinte expressão: que a tua linguagem seja sadia e irrepreensível. Está ouvindo o que Paulo está dizendo? Paulo diz que o crente deve ter uma linguagem sadia e irrepreensível. E aí eu quero dizer, irmãos, o seguinte: olha, eu vejo e eu ouço cada coisa, no nosso meio também, que eu fico escandalizado. Nas conversas, nas postagens que são feitas em mensagens de WhatsApp, que são feitas no Face, em e-mails, eu fico me perguntando como que alguém que é cristão pode ter uma linguagem dessas. Ontem mesmo, Cris me mostrou no celular, olha só, essa pessoa aqui. Os pais crentes, até onde eu sei frequentava a igreja, postou lá no Face umas 3 linhas, devia ter uns 15 palavrões. Mesmo que não esteja na igreja mais, a educação da pessoa foi na igreja. Como que pode isso? E aqui eu não menciono apenas aquela linguagem chula de palavrões e impropérios, não. Essa também, que não deve estar presente em nossos lábios. Mas também aquela linguagem que nós utilizamos ao nos relacionar. É plenamente cabível e possível, ao nos relacionarmos ou ao nos dirigirmos a alguém, mesmo sem usar palavrões, nós nos dirigimos a essa pessoa de forma desrespeitosa. Não usou nenhum palavrão, mas foi desrespeitoso. Nós podemos nos dirigir a pessoas mais velhas de forma leviana, inconsequente, desrespeitosa. Quantas vezes eu ouço, às vezes eu ouço isso lá dando aula, eu vejo um grupo de alunos está assim, aí um solta assim: meu pai é um burro. Honra teu pai, meu filho. Nós podemos usar de linguagem desrespeitosa para com as pessoas mais velhas. Nós podemos falar de forma assintosa e grosseira com o cônjuge. Isso aqui quero dizer para vocês que eu erro nisso. Cristo aqui, ela sabe. Irmãos, nós precisamos ter uma linguagem, mesmo que a gente discorde do outro, mas não convém estar no lábio dos cristãos uma linguagem
com impropérios, com coisas feias, grosseiras. Nós podemos muitas vezes ser rudes com o irmão na fé, rude com o empregado. Eu sou o patrão, eu posso falar como... Antes de ser patrão, você é crente, você é convertido. A conversão deve mudar a forma como você fala com as pessoas. Paulo diz, olha, esse tipo de linguagem não deve existir nos lábios de um convertido. Que a tua linguagem seja sadia e irrepreensível. E aí no capítulo 2 ele ainda fala do dever das mulheres e dos empregados. Então o objetivo de Paulo aqui é mostrar a Tito o quê? Como que deve acontecer os relacionamentos dentro de uma igreja. E aí Paulo diz uma igreja onde existe fofoca, tititi, disse-me disse, palavras ásperas e sem amor. Paulo diz, aí está uma igreja que não tem ordem. Lembra que eu falei que Paulo escreve para que exista ordem, harmonia na igreja? Paulo diz uma igreja onde a linguagem das pessoas que frequentam essa igreja é uma linguagem de fofoca, de disse-me disse, disse daquilo outro. Perceba que ali não existe saúde espiritual. Você quer perceber se uma pessoa está crescendo, amadurecendo na fé? Uma das formas de se perceber é por aquilo que ela fala. Pessoas quando fazem fofoca dos outros e eu ouço, eu falo, meu Deus, como que a gente precisa crescer ainda? Terceiro, Paulo vai dizer que aquela igreja ali em Creta, com cretenses e cretinos, deveria ser uma igreja envolvida em boas obras. Normalmente, quando se fala em boas obras, e isso por causa da influência que nós temos aqui no Brasil do catolicismo e do espiritismo, nós imaginamos boas obras como obras de caridade, de assistência social, de auxiliar o próximo. Estas também são boas obras, mas não somente elas. O sentido aqui no capítulo 3 de boas obras está muito mais ligado ao nosso proceder, ao nosso fazer, ao nosso agir. É por isso que Paulo vai dizer aí que nós devemos ser homens e mulheres, no capítulo 3, que respeitam as autoridades, que vivam princípios adequados de cidadania, que estão solícitos e aptos a praticar aquilo que é correto. Nós devemos ser homens e mulheres que não se envolvem com pessoas facciosas, brigonas, que estão o tempo inteiro ou constantemente tendo rixa com alguém. E aí eu quero destacar, olha aí o verso 9. Paulo diz assim, evita questões tolas, genealogias, discórdias e debates acerca da lei. Olha o que ele diz, pois são coisas vazias e inúteis. Conta-se que no dia em que os otomanos invadiram Bizâncio, os teólogos cristãos bizantinos, eles estavam discutindo quantos anjos cabiam na cabeça de um alfinete. Preste atenção nisso. A cidade está sendo invadida. No meio de uma invasão inimiga, diante do perigo da morte, alguém entra numa sala, estão ali os teólogos, e a pessoa diz, vocês não sabem o que está acontecendo? Sabemos. E o que vocês estão fazendo aqui? Discutindo quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete. Diz que isso é verdade. Perceba que essa é o quê? É uma atitude insensata, tola.
Por quê? Porque é uma atitude que não leva em consideração aquilo que está acontecendo ao redor. Gente, no contexto, muitas vezes, irmãos, nós também nos envolvemos em situações semelhantes ou parecidas. Nós participamos de debates que não vão levar a lugar nenhum. Tem gente que adora um debate, não vai levar a lugar nenhum. São curiosidades bobas, tolas, toscas. Aquilo não vai fazer a menor diferença, aquilo não tem valor ético e moral nenhum. Atualmente, o que existe de grupos, de debates teológicos e sociais em blogs, em vários lugares da internet, é uma grandiosidade. Às vezes eu vejo alguns, raramente, mas eu vejo de vez em quando alguns deles e fico pensando, meu Deus, quanta tolice, quanto bate-boca em vão. Presta atenção numa coisa, eu não estou dizendo aqui com isso que a apologética não é importante. O que é apologética? Defesa da fé. Isso é muito importante. Mas não é isso que Paulo está falando aqui. Preste atenção no que eu vou falar agora. Grande parte das pessoas, ou o que grande parte das pessoas fazem por aí, não é apologética. Elas defendem a sua ideologia por uma questão de orgulho e vaidade. Simplesmente por isso. E pode ser que seja não apenas na internet, mas até numa IBD. Até numa escola bíblica dominical, uma pessoa pode defender a sua posição, não é por defender a verdade, é porque ela está defendendo a sua honra, está defendendo o seu orgulho, está defendendo a sua vaidade. E aí sabe o que acontece? As pessoas escolhem palavras para vencer e não para esclarecer. Isso é muito importante. As palavras que nós usamos, se usamos para vencer e não para esclarecer, isso mostra que nós estamos preocupados com o nosso ego e não com a verdade. Tem um livro do John Piper chamado O Futuro da Justificação. Esse livro, John Piper escreveu com um objetivo em mente: contestar um ensinamento de um escritor chamado N.T. Wright, que é muito lido atualmente. Tem vários livros dele escritos, e ele é muito lido no mundo inteiro. E ele começou a ensinar algumas coisas que não são cristãs acerca da justificação pela fé, doutrina central da fé cristã. E Piper escreveu um livro com um único objetivo: debater, criticar e ir de encontro àquilo que o cara está ensinando. E ele diz no livro isso. Esse livro é para combater os ensinos de N.T. Wright. E aí, logo no início do livro, ele diz o seguinte: olha o que ele diz. O juízo final parece perto demais de mim para que eu me preocupe em ganhar pontos em um debate. Aos 60 e poucos anos, as nuvens do tempo estão clareando e a perspectiva de desperdiçar o restante da minha vida jogando sujo ou diminuindo os outros para parecer melhor que eles aos 60 e poucos anos, as nuvens do tempo estão clareando, e a perspectiva de desperdiçar o restante da minha vida jogando sujo ou diminuindo os outros para me parecer melhor que eles, é
cada vez algo mais inconcebível. A necessidade egoísta de estar certo, provando que o outro está errado, perdeu o seu domínio e encanto sobre mim. E o desejo silencioso de ser um mordomo fiel da graça é que me faz escrever essas palavras. Percebeu a diferença? Isso aqui é apologética. Ele está dizendo assim, eu não vou escrever, não é para dizer que eu sou melhor, ou mais inteligente, ou que... Eu estou aqui só para defender a verdade de Deus. Ele sabe discernir o que é uma discussão tola, onde as pessoas querem simplesmente provar que estão certas, de uma defesa necessária da fé cristã. Paulo diz, é uma orientação, ele diz, Tito, olha só, evita, não é para ter ordem na igreja, evita questões tolas, genealogias sem fim, discórdias e debates acerca da lei, porque são coisas vãs e inúteis. Tem um livro, acho que eu já falei sobre isso aqui na igreja, desse camarada, de um ateu chamado Donald Miller. E o livro é O que os Pinguins me ensinaram a respeito de Deus. No livro ele diz assim, eu estou cansado desse debate a respeito de Deus, porque vem uma pessoa inteligente e consegue provar para você que Deus não existe. Depois vem outra pessoa inteligente e consegue provar para você que Deus existe. E a essa altura, o debate já deixou de ser acerca de Deus e passou a ser a respeito de quem é mais inteligente. Ficar debatendo se Deus existe não tem cabimento, porque Deus não é um objeto de debate. Deus está acima dos debates e acima dos argumentos. Olha a percepção do cara. Conta-se que 2 rabinos passaram grande parte da madrugada discutindo acerca da existência de Deus. Horas discutindo na madrugada se Deus existe ou não. E aí no final eles chegaram à conclusão de que Deus não existe. De manhã, um dos rabinos acordou e percebeu que o outro não estava ali na sua cama. E aí ele procurou por toda parte e encontrou o rabino, o amigo dele, do lado de fora, orando, fazendo as orações matinais lá dele. E ali, estupefato, ele vira para o amigo e diz assim, o que você está fazendo aí? Ele disse, estou orando, estou fazendo a minha meditação matinal. Mas como assim? Nós não concluímos essa noite que Deus não existe? Aí ele virou e falou assim, e o que Deus tem a ver com isso? Irmãos, Deus está completamente acima do nosso debate. Um filósofo chamado Manuel Kant, ele dizia que existem 3 níveis de crença: a opinião, a fé e o saber. A opinião, ela diz assim, eu acho, mas não tenho certeza. O saber diz, eu sei e tenho como provar. E a fé é aquela que diz assim, eu não tenho como provar, mas eu tenho certeza. Deus não é questão nem de opinião e nem de saber. Deus é questão de fé. Deus você não prova, ou você crê, ou você não crê. Deus, ele não é objeto de lógica. Deus é objeto de fé. Não é que Deus não tem lógica, mas é que ninguém passa a crer em Deus pela lógica. Por isso que Paulo diz, Tito, na igreja, que é um ambiente teológico, vai ter muita gente discutindo sobre várias coisas. Olha, para colocar ordem, evita questões tolas, genealogias, discórdias e debates acerca
da lei, pois são coisas vazias e inúteis. E por fim, para a gente encerrar, Paulo diz aí no verso 14 do capítulo 3, olha aí: os nossos também aprendam a aplicar-se às boas obras, para suprir as coisas necessárias, a fim de que não deixem de dar fruto. Gente, olha que interessante que Paulo diz aqui: apliquem-se às boas obras para suprir as necessidades. O que Paulo está dizendo aqui no capítulo 3, ou nesse momento aqui do capítulo 3? Irmãos, numa igreja, seja ela de 2.000 membros, seja ela de 50 membros, numa igreja sempre existirão pessoas necessitadas. E Paulo diz assim: acolha e abençoe essas pessoas. No Peregrino, John Bunyan diz que existe um tipo de cristão, quem leu deve se lembrar. Bunyan diz que existe um tipo de cristão que tem uma fé fraquíssima. Bunyan diz: olha, ele nunca vai conseguir ter uma fé sólida. A fé desse camarada sempre vai ser fraca. Não é que a pessoa não seja convertida, é que a fé dele é debilitada. É alguém que sempre precisa de ajuda. É aquele balão, lembra do balão? Aquela história lá que o pastor Daniel contou. Tem crente que é feito de gás hélio. Colocou, sobe, fica lá tranquilo. Tem crente que não, fica caindo. E você tem que toda hora ficar batendo nele para ele subir. É cansativo demais. Tem hora que dá vontade de desistir. Não é ideal que as pessoas vivam assim, mas o fato é que existem pessoas assim. Então, gente, Paulo está lembrando que na igreja existe não apenas um tipo de crente, mas existem também aqueles que estão passando por momentos de dúvida, de desapontamento. Se a gente fosse fazer uma enquete aqui hoje, aqui agora, temos aqui o quê? Umas 40 pessoas? Quantas decepções existem aqui agora? Quantas tristezas? Quantas ansiedades? Quantas decepções? Quantos problemas existem nos nossos corações aqui agora, que nos atrapalham muitas vezes de estar com a cabeça 100% aqui? Numa igreja existe gente desempregada, existe gente que está passando por privação, por provação material, por provação emocional. Numa igreja tem gente transtornada no seu sistema nervoso, tem gente que perde o controle em suas reações emocionais. Quantos problemas familiares nós temos aqui hoje? Quantos dilemas nós temos presentes aqui hoje? Quanta confusão, quanta revolta, quanta amargura. Paulo vai dizer: Tito, os problemas de uma igreja, Tito, são os mais diversos. Então, aprenda a aplicar-se às boas obras para suprir as coisas necessárias. Eu quero dizer o que para vocês, gente? Para vocês, irmãos. Esteja atento. Esteja atento às necessidades do próximo. Nós precisamos, irmãos, ser uma igreja bíblica, e uma igreja bíblica é uma igreja acolhedora. De vez em quando vem um rapazinho aqui à noite, o Gino. Eu já reparei, quando acaba o culto da noite, ele fica ali, ó, sozinho. Fica ali olhando o movimento. Quando eu posso, eu chego para conversar com ele.
Mas muita gente quer conversar comigo, quer falar disso, daquilo. Eu não posso dar atenção o tempo inteiro a ele. Você que pode, mesmo que você seja mais velho que ele. Tudo bem, meu filho? Qual o seu nome? Como você chegou aqui? Gostou do culto? Gostou da mensagem? Chega, conversa. Pergunte sem ser indiscreto. Não só ele, como várias outras pessoas. Estou percebendo que hoje você não está bem. A pessoa não quer se abrir. Posso orar por você? Gente, isso é cristianismo. Tá num barulho aqui? Senta ali no cantinho, eu quero orar por você. Oferece ajuda. Não conseguiu fazer isso? Chega em casa, pega a agendinha da igreja. Fulano, eu percebi que hoje você não estava bem. Olha, quero dizer que estou lembrando de você. Vou orar por você. Pessoal mais jovem aí, manda um e-mail. Manda uma mensagem. Dá atenção. Dá atenção. Eu vou falar sobre isso hoje à noite. Nós estamos pregando à noite, já há 2 domingos, dia terceiro, sobre justiça social e cristianismo. Justiça social envolve dar atenção. Dê atenção. Isso é cristianismo. Dê carona. Tem gente aqui na igreja que vem para cá, não tem como dar carona. Não tem como voltar para casa, às vezes. Dê uma carona. Disponibilize o que você pode. O que eu quero dizer com tudo isso? O que Paulo está dizendo? As pessoas têm necessidades. E se você tem condições de suprir 1, 2 ou algumas dessas necessidades, faça isso. Aquele que vive apenas em função de receber a ajuda dos outros, essa pessoa não cresce, essa pessoa não se desenvolve. Nós só crescemos quando nós damos, quando nós servimos, quando nós ofertamos. A Bíblia diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, gente, o que é uma igreja saudável? O que uma igreja saudável precisa ter, segundo Paulo? Vamos lá? Recapitulando. Uma boa declaração de fé. Te viu lá no começo. Ordem, ou seja, harmonia nas relações. Isso passa pela maneira como nós falamos e conversamos uns com os outros. Líderes capacitados e experimentados pela vida, ou seja, homens que assumam a sua responsabilidade no lar e na igreja. Doutrina correta, boas obras e ajuda aos necessitados e carentes. Quem disse que a Bíblia não orienta como uma igreja deve proceder? Está aqui. Basta nós termos discernimento, sabedoria e graça da parte de Deus para fazermos estas coisas. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé e vamos cantar ao Senhor.